Boa noite. Está um pouco alto, né? Vamos dar início a essa terceira oficina da voz. Retomando a ideia de oficina no sentido de que é um lugar onde se realiza um ofício. E no caso, o ofício ele está diretamente relacionado a poder apreender as diferentes implicações da voz, tanto na prática do psicanalista quanto no laço social. Só que para isso é importante, eu vou fazer essa retomada hoje, é importante em primeiro lugar poder considerar o que significa a voz na psicanálise. Esse conceito de voz é um conceito que vocês recolhem ele de maneira muito resumida na obra de Freud. Na verdade, Freud falou em momentos decisivos, mas com poucas extensões. E são dois momentos em que nos dão uma orientação bem significativa. Primeiramente, ele afirmou, o que é verdadeiro, que toda palavra falada um dia foi escutada. Isso se encontra nos textos de metapsicologia, em particular o texto do inconsciente. Um outro aporte freudiano sobre essa questão da voz se encontra relacionado ao supereu. Também, de maneira mais extensa, foi articulado no texto do ego e do id. E é um momento muito importante, tanto quanto a conferência 31 das novas conferências introdutórias. É um momento muito importante porque lá Freud vai deixar uma marca que vai se manter na obra do Lacan. Que marca é essa? Que é a de assimilar o supereu com a voz. Eu deixei brevemente indicado que quando Lacan desenvolve esse grafo do desejo no texto dos escritos, Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano, ele já não faz mais comparecer aqui, na referência da voz, antes aparecia o supereu. Isso em se tratando do seminário 5. Depois de uma das lições do seminário 5, só vai constar onde havia supereu passa a existir voz. Não deixa de ser um apoio nessa elaboração freudiana em que torna sinônimos voz e supereu. Mas é preciso entender que já em Freud essa voz, nomeada como própria ao supereu, ela não é sonorizável. É uma das definições canônicas do Lacan em relação à voz que foi dado no Seminário da Angústia. Ele insiste bastante nesse ponto. Não é que essa voz que vocês escutam quando eu estou falando ou quando conversamos entre nós, ela não tem importância na psicanálise, ela tem importância. Mas é preciso, e hoje eu vou avançar nessa direção, é preciso entender como se dá essa importância e de que maneira se dá essa importância. Apenas para fazer avançar uma questão que já vai ser fruto desse avanço, a especificidade
dessa sonorização da voz na prática psicanalítica tem a ver com tom, em que a voz é sonorizada. Eu cheguei a lembrar aqui que Lacan, no próprio seminário do Desejo e sua interpretação, que nós estamos trabalhando atualmente no Instituto Vox, ele faz questão de lembrar que o tom é semelhante às anotações que os músicos deixam ao lado das partituras para poder realizar a música. Bom, e esse tom também é preciso considerar que, ainda que Lacan faça uma aproximação do tom musical com o tom vocal, eles se distinguem, eles não são sinônimos. Por quê? Porque existe uma aproximação entre o som da voz humana e o som dos instrumentos musicais, mas é uma aproximação que ela não deve ser levada numa extensão muito significativa. Então eu disse que, em primeiro lugar, em se tratando de uma oficina que pretende avançar as questões relativas à voz, é muito importante que se considere que essa voz não é sonorizável e que, por outro lado, no sentido que Lacan desenvolveu a voz, não é encontrável na obra do Freud. A voz é encontrável, mas não no sentido que Lacan falou. E que sentido é esse que Lacan falou? Lacan falou da voz associada à pulsão. A pulsão invocante. A voz é o objeto da pulsão invocante. E a pulsão invocante é uma das duas pulsões que foram introduzidas por ele junto às pulsões freudianas. Temos a pulsão invocante e a pulsão escópica. As duas participam de uma relação muito íntima. Tanto é assim que alguns autores adotam o modelo da pulsão invocante para poder, da pulsão escópica, melhor dizendo, para trabalhar a pulsão invocante. Esse artifício ele é valioso, mas ele padece um pouco de rigor dentro daquilo que é possível avançar. Bom, então vamos considerar que, sendo a voz o objeto da pulsão invocante, é preciso esclarecer o que seja a pulsão invocante. E a pulsão invocante, como o próprio nome diz, a invocação, ela é sinônima de um chamamento. Consequentemente, a pulsão invocante, que atualiza essa voz do outro sobre o sujeito, considerando que essa voz não é a sonorização, para facilitar a nossa entrada nessa questão, vamos considerar que a pulsão invocante coloca em ação o desejo do outro sobre o sujeito, os diferentes votos do outro sobre o sujeito. Mas também é notório que, sendo a participação do desejo do outro sobre o sujeito, isso significa que, para considerar rigorosamente a pulsão invocante, nós temos que considerar o antes do nascimento. Por quê? Porque o sujeito recebe votos em relação a ele, dirigidos a ele, antes dele nascer. Tanto é assim que é muito comum, por exemplo, de qualquer mãe, qualquer pai tem essa experiência de, principalmente no que se refere, não tanto hoje em dia devido aos exames de imagem que já fazem a detecção do sexo do bebê muito cedo,
mas é muito comum ainda assim ter essa expectativa de nascer menino ou menina. E isso mobiliza diferentes fantasias, tanto do pai quanto da mãe. Só que se nós formos levar a rigor essa condição da pulsão invocante agindo antes do nascimento, rigorosamente a pulsão invocante ela está em exercício no momento em que o sujeito nasce, porque a pulsão ela implica a relação entre o sujeito e o outro. Mas os votos do outro estão postos antes do nascimento. Por isso que se pode falar dessa anterioridade. E essa anterioridade, ela é sinônima de considerar o nascimento do sujeito numa condição intergeracional. Já dei o exemplo aqui de que, por exemplo, nós temos ilustração disso no Homem dos Ratos, quando o pai, numa crise do Homem dos Ratos, quando pequeno, diz que esse menino ou vai ser um gênio ou vai ser um assassino. Nós temos isso posto muito claramente no caso Schreber, quando o avô do Schreber já anunciava que os Schrebers escreviam para a posteridade. De fato, Freud fez com que o Schreber se tornasse póstumo. Se nós temos essa condição intergeracional que decide, essa condição intergeracional ela decide pelo quê? Ela decide pela transmissão da castração. Ou, como se prefere em termos mais da doutrina, da transmissão do nome do pai. Isso significa que na transmissão da castração, ou da transmissão do nome do pai, significa que ela não se dá de maneira semelhante entre as gerações. E ela não se dá de maneira semelhante exatamente porque a transmissão dela se encontra na dependência do desejo de quem transmite. Então eu posso ter uma geração onde uma mãe que tem uma relação com o próprio desejo de uma forma mais aberta, implicando o seu filho num reconhecimento de forma a reconhecer nele um sujeito dotado de uma economia desejante diferenciada dela. E isso se transmitir para a filha, que por sua vez, quando se tornar mãe, pode, devido a algum acidente da sua história, por exemplo, algum ente querido, falecer no período da gravidez, e ela não ter condições de investir sobre o filho da mesma forma que a mãe investiu sobre ela. Então nós temos que considerar que a transmissão do nome do pai não é que ele vai desaparecer, mas ele é suscetível a acidentes. Não é porque a avó de uma mulher foi alguém de referência, vamos dizer assim, de mais abertura com o desejo, isso não é garantia de que a mãe dessa mulher terá a mesma relação com o desejo. Porque não somente se encontra na dependência do momento em que a mulher se sabe grávida, quanto também tem outros pontos que são decisivos e que têm a ver com a relação amorosa que essa mulher estabelece com o seu parceiro ou não. Isso para deixar bem evidente que há uma certa complexidade quando nós abordamos essa economia da pulsão invocante, e essa
economia da pulsão invocante, a complexidade dela se refere, por um lado, a essa eficácia variável da transmissão do nome do Pai. Por outro lado, o tipo de mobilização que vai se realizar no momento do nascimento entre o sujeito e o outro. Sempre considerando aqui o outro como sinônimo de agente materno. Isso coloca de saída, no momento em que nós investigamos sobre o circuito da pulsão invocante, coloca de saída a interrogação de como é que um sujeito advém a fala. É a partir do estudo da pulsão invocante que se pode apreender a possibilidade do sujeito advir com mais ou menos propriedade e às vezes nenhuma propriedade em relação à fala. Por que eu digo isso? Porque não é pelo fato de nós sermos seres de linguagem que nós nascemos e começamos a falar. Não. Existe um investimento sobre o filho, e esse investimento sobre o filho, ele está na dependência também de um determinado tipo de abertura da mãe para transmitir essa competência sonora da fala. É isso que os autores chamam como sonata materna. Considerem que essa sonata materna não está assimilada ao campo da música por acaso. Já insisti várias vezes aqui que desde o nascimento da palavra no mundo ocidental, a voz, ela é acompanhada também pela presença da música. Tanto é assim que lá nas origens, no ano de 900, já se falava da voz dos instrumentos. Sendo assim, nós temos que investigar como é que se dá, o que faz com que essa sonata materna promova o encantamento da criança em relação à fala. O que faz com que a sonata materna promova esse encantamento, esse se dirigir em relação à fala? Está diretamente relacionado a um trabalho de dedicação, de envolvimento, de reconhecimento de que esse ser que acaba de nascer possa entrar em relação com essa mãe. Consequentemente, ela quer estabelecer um determinado tipo de condição para que essa criança compartilhe com ela uma experiência de vida. Então ela se dedica. E para isso eu indiquei a vocês o artigo do Jean-Michel que está na biblioteca do Instituto Vox, acessível para quem quiser ler, onde ele fala desses 3 tempos necessários de poder entender de como se dá essa relação entre a voz da mãe e o advento da criança à fala. E é preciso que a mãe cumpra uma função de antecipação. Ela não pode simplesmente se dedicar à criança achando que por ela estar falando com a criança, que a criança um dia vai começar a falar. Ela precisa começar a transformar isso que são os ruídos da fala em esboço de palavra. Então vocês veem isso muito na experiência da criança com algumas mães, em que as mães começam a fazer daquilo que está sendo falado palavra que ainda não é palavra, mas ela que antecipa. Só que essa forma de antecipação, ela pode ser mais movida por
musicalidade ou menos. O que significa ela ser movida por musicalidade? Significa que o investimento da mãe sobre a criança vai ser de uma tal maneira que a criança vai, a partir dessa antecipação que a mãe promove sobre ela, a criança vai sentir que ela está sendo chamada. Esse investimento que nós chamamos de musicalidade, quer dizer, é alguma coisa que toca a criança e que faz com que a criança venha. Porque isso é a música. A música é isso que nos toca e que nos lembra que nós somos habitados por algumas emoções que nós vamos reconhecer posteriormente. Então nós começamos a escutar uma música e posteriormente nós nos damos conta que aquela música nos desperta emoções que nós considerávamos esquecidas. Então, essa mesma condição se coloca na relação entre a mãe e a criança. Daí a propriedade dessa expressão sonata materna. Isso tem uma importância também para nós, porque se nós estamos considerando que existe investimento da mãe sobre a criança, desde antes do nascimento, e particularmente a partir do nascimento, em que a mãe faz com que as palavras, os ruídos sejam transformados em som da fala, não só reafirma que ninguém começa a falar sem investimento sobre ele, mas também que existe transmissão do gosto de falar. Porque tem pessoas que não fazem questão de falar. E evidentemente que isso tem causa, isso não é por acaso. E essas causas, naquilo que nós temos condições de reconstruir, temos esses indicadores mínimos necessários que são decisivos. Por quê? Porque eles permitem as intervenções sobre as crianças de uma forma muito precoce. Vai ajudar, por exemplo, no tratamento sobre as crianças ainda nos primeiros meses de vida e a orientação sobre os pais também. Toda essa abordagem que eu estou procurando transmitir para vocês, ela tem uma consequência clínica. Ela não é só um gosto intelectual sobre as relações entre a voz humana, a voz da fala e a música. Se nós não adentrarmos nesse campo da forma como eu estou procurando adentrar hoje, nós não temos condição de considerar como necessário uma série de intervenções desde muito cedo, logo após o nascimento. Principalmente quando nós nos deparamos com algumas mães que não dispõem, já com elas mesmas, de uma vocação para a fala. Elas não se sentem encantadas para a fala. Consequentemente, a forma que elas vão transmitir esse gosto pela sonorização, pela antecipação, pela transformação do ruído em fala, vai ser muito mais reduzido. E isso tem consequência sobre os sujeitos. Mas aí cabe uma pergunta que me parece fundamental, que é o seguinte: será que existe somente diferença, por exemplo, de maior abertura e menor abertura em relação à promoção do encantamento da fala, ou existem outros determinantes que merecem ser considerados? Bom, certamente existem outros determinantes. E um deles que tem um valor eminente para nós é a presença do que eu venho insistindo aqui de trazer à tona, que é do super-eu arcaico.
Vocês sabem que os clínicos experientes, e particularmente Melanie Klein nesse caso, falou da importância de levar em consideração o superior materno. Eu não vou entrar aqui na discussão se ela estava ou não equivocada em relação a chamar esse superior de materno, que não é meu objetivo aqui colocar a obra dela em questão. Mas o que eu vou procurar ressaltar é o seguinte: se clínicos eminentes como ela fizeram questão de destacar esse valor do superior materno, é porque isso produz alguma consequência sobre essa condição da maneira pela qual a mãe vai trazer a criança para a fala. Bom, isso se dá como? É preciso notar que o superior chamado, eu vou utilizar a expressão superior não materno, mas superior arcaico. Que esse superior arcaico ele tem uma determinação muito grande exatamente porque, ao ser transmitido pelo agente materno, ou pelo agente de cuidado, ele é responsável pela transmissão de uma sintaxe. O que significa isso? Significa que se encontra na dependência da forma pela qual se estabelece a relação entre os termos de uma frase no discurso da mãe, dependendo de como isso se encontra ligado, a possibilidade do discurso estar com maior ou com menor abertura. Por exemplo, se eu tenho uma construção de frase onde o sujeito da frase está elidido, eu tenho um determinado tipo de consequência de sentido inteiramente diferente de quando ele está presente. Se eu tenho um determinado tipo de ligação sintática onde eu não consigo reconhecer a ligação entre sujeito, verbo e objeto, se isso está subtrocado dentro de uma frase, a possibilidade que eu me faça entender é muito mais reduzida. Eu posso falar, mas a possibilidade de eu me fazer entender é significativamente menor. Por que assimilar o superior a uma sintaxe? Porque é essa relação entre os termos que organizam uma frase de maneira a permitir, através da sintaxe, estabelecer uma relação com o meu semelhante. Ou seja, se eu me dirijo a vocês utilizando de sujeito, verbo e objeto de uma forma que é comum a vocês, nós temos uma comunicação possível. Então, essa construção da sintaxe é o que coloca em exercício um universal do discurso. Ela que garante essa universalidade do discurso, no sentido de tornar inteligível que as frases possam ser compartilhadas segundo a construção em que elas se apresentam. Mas isso, se a sintaxe promove essa possibilidade, significa admitir também que, quando eu tenho uma sintaxe estereotipada, ou seja, uma sintaxe que se encontra inteiramente na dependência de um determinado tipo de regulação simbólica da mãe estereotipada, quando eu vou utilizar de uma frase para me comunicar com o meu semelhante, eu não consigo me comunicar à altura de que ele possa trocar comigo em função daquilo que eu falo. Ele reconhece que eu estou dizendo palavras que ele compreende, mas o sentido fica prejudicado. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que tende ao quê? Não tende ao universal, ele tende ao fechamento. Então, tudo aquilo que vai na direção do fechamento do discurso pode ser colocado
na relação com o superior. Esse fechamento, vejam que aqui já é uma noção bem diferente do que nós estamos acostumados, por exemplo, em termos freudianos, definir o superior. Porque essa noção em Freud, ela tem uma virtude que ela coloca no interior do sujeito uma instância crítica, mas ela não deixa também de trazer uma certa condição banal, no sentido de que, no decorrer das épocas, nós notamos que houve uma tendência a equivaler o superior com censura consciente. E o superior não tem absolutamente nada a ver com isso, por quê? Porque o superior, ele é ineliminável. O que não significa que a potência dele não possa ser reduzida. Se eu estou dizendo para vocês que o superior é responsável por uma sintaxe que vai permitir a construção da frase para poder estabelecer discurso com os meus próximos de forma inteligível, então não tem como. Cortar o superior é cair numa condição em que o sujeito não estabelece mais troca. Essas trocas, a sintaxe coloca limites. Tanto é assim que quando nós vamos acompanhar o que são as grandes investidas humanas a título de ruptura da sintaxe, é quando nós temos exatamente um determinado tipo de construção do discurso aonde eu posso reconhecer a inteligibilidade daquilo, mas sem que aquilo necessariamente, e essa é a virtude das grandes criações poéticas, aquilo não necessariamente me convoca para um sentido, mas ao mesmo tempo me aproxima a título da intimidade com a língua, que comparece entre eu e a poesia, desfazendo a sintaxe. Porque já não se trata mais de frase, já não se trata mais de eu me dirigir a alguém, mas utilizar de palavras de forma a decompor, inclusive, o sentido corrente dessas palavras. Aí nós estamos no campo da poesia. Bem, mas se a sintaxe ela traz essa limitação necessária para que a gente possa estabelecer uma troca no discurso, eu afirmei antes que essa condição de fechamento que é própria ao superior, por que eu insisto nesse aspecto de que o superior é próprio ao fechamento? E o que haveria de ser considerado na transmissão que nós recebemos do outro, no caso dos nossos pais, que se conjuga na relação com o fechamento? Notem que, se nós temos essa propriedade de sermos tocados por uma voz materna que nos encanta na direção do encantamento do falar, por outro lado, nós temos junto a esse encantamento, na transmissão desse encantamento, uma condição de redução dele também. Por quê? Porque a cada vez que eu transmito, que eu chamo o bebê humano para a relação comigo, eu chamo dentro de um determinado limite, que é o meu, para entrar em relação com ele, a partir do meu desejo e da minha condição de articulação dentro do discurso. Como é que o superior age nisso? O superior age nisso exatamente fazendo com que essa relação entre eu e o outro, antes ainda de ser encantamento, seja uma relação que vem trazer o sujeito para o meu campo. Trazer o sujeito para a minha fala, mas uma fala que não abre, que é uma fala que me satisfaz. Por isso,
o autor, como o Alain Didier vai falar que o superior age exatamente nessa condição em que a mãe fala para o bebê: venha na minha direção. Ela vai orientar esse venha, utilizando de palavras. Mas o voto inconsciente é para que essas palavras mantenham essa relação o máximo possível sem ruptura. Mas por que isso acontece? Por que há transmissão dessa limitação? Exatamente porque nós nos encontramos na dependência do desejo da mãe, que é um desejo devorador. E por que o desejo da mãe é um desejo devorador? Porque ela procura se satisfazer com o filho dela para além daquilo que esse filho tem condições de proporcionar a ela em termos de realização. Então ela está sempre querendo que o seu filho seja alguma coisa que na verdade ele não é, porque aquilo que ela pensa que ele pode ser tem a ver com o desejo dela. Mas isso é uma condição do desejo materno. Nós estamos determinados por isso. Então, é através do desejo da mãe que se transmite o supereu enquanto sinônimo dessa chamada de um venha na minha direção e mantenha consequentemente um determinado tipo de relação de discurso que garanta que essa aproximação se mantenha sem ruptura. Não é por acaso que se recolhe na experiência de tantas mães quando a criança começa a falar, utilizar de palavras que não estão presentes dentro do universo discursivo que a mãe troca com ele. Sim ou não? É comum que algumas mães digam: onde é que você aprendeu a... Quem te ensinou a falar isso? Onde você aprendeu isso? Não apenas como comportamento, mas como fala. Isso coloca em exercício o quê? Isso coloca em exercício exatamente essa condição que eu estou procurando transmitir a vocês. Mas ao mesmo tempo que se transmite que o supereu, ele traz essa condição de que o sujeito venha, de que o sujeito se aloje no desejo da mãe, o sujeito, por ter sido encantado pela fala materna, por ter advindo a uma condição de utilizar das palavras com abertura devido ao investimento sobre ele não é inteiramente capturável. Então ele captura, ele é capturado, mas ele também tem abertura. E é aqui exatamente que nós vamos poder ver em exercício o que é chamado de voz para a psicanálise. E sempre insistindo nesse particular de que a voz não é o sinônimo daquilo que nós ouvimos, enquanto fato sonorizável da fala. Mas se a voz implica no quê? Ela implica que o sujeito tenha sido investido por esse outro, seja portador do discurso desse outro, portador de um discurso que lhe permite, lhe confere as condições de possibilidade para que ele advenha a fala. Então ele está tomado nesse sentido pela voz do outro enquanto sinônimo do desejo do outro junto com o seu discurso. O discurso nós podemos detectar enquanto aquilo que é falado, mas o desejo não. Tanto é assim que eu posso falar uma coisa e fazer outra. Contradição é típica da nossa espécie, exatamente porque não há coincidência nesse plano. Mas se eu sou tomado por um discurso
e esse discurso que me transmitiu uma competência. Eu posso, então, no momento em que eu vou responder a essa invocação, a esse chamamento, no momento em que eu respondo, no momento em que eu falo, o que eu faço cair? Eu faço cair a voz do outro. E nesse momento eu advenho aquilo que, entre aspas, nós chamamos de voz própria. Entre aspas, por quê? Porque a minha voz se encontra na dependência da particularidade que eu empenho naquilo que o outro me transmitiu como discurso. Ninguém sai falando por conta própria. Bem, se a voz é isso, se a voz implica verdadeiramente, ela implica verdadeiramente o quê? A tomada da palavra. Não existe exemplo mais emblemático do que fazer equivaler a voz com a tomada da palavra. Mas eu disse antes que a voz não se confunde com o conjunto das palavras que são pronunciadas. Porque quando o sujeito fala e ele implica a particularidade dele, foi isso que Lacan procurou mostrar aqui nesse grafo. Notem bem. Aqui se encontra o agente materno ou outro. Desde quando o sujeito nasce, no sentido da constituição desejante, desde quando o sujeito nasce, desde quando ele entra nas primeiras condições que levam ele a ser tocado pelo outro materno, desde quando ele nasce, ele já vai comparecer aqui. Lacan coloca sujeito barrado, que significa o quê? O sujeito já no campo da linguagem. Então, não é o sujeito que está falando ainda, mas é o sujeito no campo da linguagem. Então, você nasceu, você perdeu. Você perdeu para a linguagem. Porque para você se expressar, você vai ter que se valer de determinado conjunto de significantes que não tem condições de poder transmitir a integralidade do que você demanda, porque aquilo que você demanda se encontra na dependência do outro. Só que eu recebo desse outro, aqui se encontra o sujeito. Eu recebo do outro o discurso dele, como eu estava falando. E aqui, nessa condição de particularidade, nessa condição de abertura que me foi transmitida através da sonata materna, eu realizo significações que eu vou dirigir para ele. Mas essas significações que eu empreendo para ele, e aí são eles, porque se existe abertura de fato, se existe uma sintaxe compatível à questão do desejo, o sujeito não fica falando só dentro de casa e nem apenas para a mãe, que seria uma coisa muito estranha, né? Achar que alguém recebe essa competência de poder ter uma abertura em relação ao discurso e só falar para a mãe e só falar dentro da família. Isso já é bem indicativo de alguns traços patológicos. Quando o sujeito empreende essa particularidade, que é a significação do que ele recebeu, é isso, o significado do que ele recebeu do outro, esse Szinho aqui, quando ele faz isso, ele exerce a particularidade dele. Então, quando ele exerce a particularidade dele, o que ele realiza? A voz do outro cai e a voz dele advém. Não por acaso a voz está nesse eixo, que é o eixo em que ele está em relação com o outro, tanto recebendo quanto exercendo a sua particularidade.
recebendo o discurso do outro e empreendendo a particularidade dos significados em relação ao que foi transmitido para ele. A voz não está aqui, ela está aqui desde o começo. E dentro desse campo que coloca em íntima relação o sujeito com a linguagem. Sendo assim, se a questão da voz na psicanálise se coloca dessa forma, se a voz de fato, Lacan diz que a voz é um objeto causa de desejo. Mas por que a voz é um objeto causa de desejo? Aqui eu estou me referindo à voz no sentido da particularidade das significações. Existem duas formas necessárias de entender o que significa a voz. Uma é na sua relação com o significante, o sujeito empreendendo as significações particularizadas a partir do que ele recebe do outro. Mas, ao mesmo tempo, porque nós não somos apenas seres de discurso no sentido de fala dissociado da relação com o corpo, que é aquilo que a gente conversava. Nós não, é uma ideia inteiramente equivocada achar que quando se fala, quando se fala de discurso, se fala de alguma coisa somente no sentido do audível, do inteligível, do pronunciável. Não, por isso que Lacan cunhou um conceito que se chama a língua, junto. E o que é esse a língua? A língua é exatamente o que coloca em relação o campo da fala com o corpo e os efeitos que isso promove. Então, quando eu falo, é o meu corpo que está sendo mobilizado, é a minha energia pulsional que está em exercício. Por quê? Porque quando eu falo, quando eu estou dentro da linguagem, todo ato de fala é um ato de fala que me implica em determinadas posições sim, em outras não. Mesmo que eu não esteja pronunciando alguma coisa. Eu estou pensando, eu estou parado, eu estou dormindo, eu estou sonhando, e a língua está agindo sobre o meu corpo. Não preciso estar falando sobre isso. Então, se a questão vai nessa direção de poder apreender tanto o campo dos significantes que se exerce pela particularidade do significado que o sujeito dá, quanto esses mesmos significantes da língua mobilizam a relação com aquilo que me afeta, porque toda a questão aí é poder resgatar uma noção de língua enquanto sinônima de afetação. E não apenas uma noção intelectualista ou desprovida de afetação, como nós recolhemos no campo da linguística, por exemplo. Não é porque eu tenho um código comum que eu decodifico aquilo que vem do outro e, consequentemente, estabeleço uma comunicação minimamente razoável. Não. Então, quando eu me particularizo, quando eu realizo o significado do que eu recebo do outro, o que acontece ao mesmo tempo? Acontece que eu caio do lugar onde eu era suposto de me encontrar em relação a ele, por ele. Porque eu respondo me implicando segundo a minha particularidade. Então, toda vez que eu me implico no ato de fala, eu me implico numa queda da voz do outro, tanto quanto de um advento da minha voz, quanto exercício da minha particularidade e saída e deslocamento da condição e do lugar em que eu era esperado de me manter. Então, Lacan vai privilegiar esse exercício
do objeto voz como sinônimo, vai assimilar o objeto voz a um dos objetos causas de desejo. Por quê? Porque quando o sujeito ele é tocado, por isso que vem do outro, e ele advém numa nova posição, essa nova posição que ele advém, por ser uma posição que o separa do outro, o conduz, o leva na direção de uma nova significação. Então isso o causa. Ele se desloca, ele metonimiza, ele cai desse lugar, ele insiste. Por isso que o fator insistência tem um papel decisivo na experiência da prática psicanalítica. Mas nós temos um outro elemento que eu procurei chamar a atenção aqui no encontro passado, num texto muito importante de ser lido por vocês. Infelizmente nós não temos condições ainda. Eu acho que nós já temos, aliás, Maria José, de colocar esse texto na biblioteca, porque ele é de 59, né? Não, eu tenho o texto. Tem. Eu digo em termos de direito autoral, mas o pessoal, os detentores dos direitos desses psicanalistas da IPA, tem conhecimento disso, Ludu? Se esse pessoal das revistas da IPA, se eles revalidam o tempo de direito autoral? Eu tenho ele num livro, numa coletânea. Tá legal. Esse texto que eu estou me referindo, que vocês podem adquiri-lo através de envio nosso para cada um dos interessados, escrevendo para o Instituto Vox e pedindo o texto, porque a secretária tem com ela, se chama O Esforço para Enlouquecer o Outro. Estou sem o nome dele aqui agora, mas eu posso... Escreve para o Vox que a moça passa a referência para você. É Harold alguma coisa. Bem, esse texto eu o destaquei numa relação com os outros textos do Ferenczi. Por quê? Porque nesse texto existe... É preciso, em primeiro lugar, deixar indicado que esse texto foi escrito por um psicanalista com uma grande experiência com pacientes esquizofrênicos e famílias de esquizofrênicos. E ele vai procurar mostrar como ele pôde reconstruir, a partir dos encontros com essas famílias, os votos de morte dirigidos ao esquizofrênico, responsáveis pela, vamos dizer assim, pela sua patologia. Ele não é um sujeito qualquer, no sentido de acreditar que a família é totalmente responsável pela esquizofrenia do filho, mas ele também não é desatento a ponto de não colocar esses votos inconscientes em relação, principalmente tendo em vista que a terceira parte desse texto, uma parte de um clínico muito fino, porque ele procura mostrar como é que esses votos de morte sobre o sujeito retornam na transferência com o analista. Então, como é que esse voto que o sujeito recebeu para ficar fixado num determinado lugar
encontra, pela transferência, um apelo do paciente para que o analista o recoloque nesse mesmo lugar. E por isso, um dos primeiros pontos de destaque desse texto, daí a relação com os textos do Ferenczi, é que ele mostra a primariedade da pulsão de morte, no sentido desse voto inconsciente de destruição do sujeito, mas pulsão de morte aí não se confunde com querer que o sujeito morra, mas sim com fixá-lo num lugar a partir do qual essa competência, essa sonorização se encontra inteiramente reduzida. Bem, isso traz problemas clínicos muito interessantes, porque verdadeiramente, se vocês acompanharem os 8 pontos que são próprios à segunda parte desse texto, em que ele vai mostrar as diferentes montagens dos votos inconscientes familiares. Por exemplo, no tópico número 6, ele procura mostrar como é que esse voto de destruição e morte de uma particularidade pode se dar em nome de um investimento sobre o sujeito de maneira a exaltar nele uma vocação para um determinado tipo de exercício da liberdade que vai torná-lo inteiramente asocial. E que ele só teria condições de assumir essa liberdade com aquele que investiu nele para isso. Então ele faz diferentes repertoriamentos em relação a esse investimento superegóico, e daí o superego ter esse caráter, ter essa familiaridade com a pulsão de morte. Não sou eu que afirmo isso, é o próprio Freud que afirmava no texto do Ego e do Id que o supereu é a cultura da pulsão de morte. E ele é a cultura da pulsão de morte porque ele fixa um sujeito num lugar esse onde o sujeito vai ser mortificado na sua apetência para as diferentes condições que a linguagem promove. Então, esse famoso nome do pai, essa famosa condição da castração, essa famosa condição de realizar a sua particularidade diante daquilo que ele recebe do outro, se encontra praticamente fora de exercício. Mas o interessante também é que mesmo no autor que tratou de esquizofrênicos por muitas décadas, ele pôde reconhecer que na medida em que o psicanalista não procura suprir o sujeito de um voto de vida para confrontar um voto de morte, mas sim aceita de ser colocado nesse lugar onde ele é chamado a reeditar esse voto de morte. Então, pela transferência, ele aceita de ser incluído na repetição para poder se desembaraçar lentamente dela. E fala de situações típicas, né, para alguém que já tratou de esquizofrênico, reconhece com muita facilidade as descrições que ele faz, que são sempre votos de fechamento muito significativos. Me fez lembrar de uma paciente esquizofrênica que já na primeira sessão ela vem trazida pela mãe. E nessa ocasião eu tinha um consultório no segundo andar de uma casa e ela, junto com a mãe, as duas sobem de braço dado com uma certa dificuldade de subir as escadas as duas juntas, porque a escada não permitia que as duas subissem juntas, uma ao lado da outra. Então elas iam subindo assim, uma na frente e outra atrás, mas sem se separar. E ela propunha para mim o mesmo laço.
porque digamos que a sessão dela fosse às 4 horas, quando fosse 10 da manhã ela já estava lá. Isso chegou a um tal nível assim, de chamar atenção, que numa época que eu tinha consultório num apart hotel, perguntaram para ela se ela estava morando lá também, porque ela ia praticamente todo dia e chegava muito cedo. Então, ela tinha sessão 6 da tarde, chegava 9 da manhã. Então, abria a geladeira enquanto eu estava atendendo, fazia sanduíche na cozinha. E a gente tem que lidar com isso, né? Não pode simplesmente chegar e dizer, não pode mexer aí. Bem, essa condição que esse autor mostra, né, é uma condição que tem toda a importância para nós, porque ele coloca a possibilidade de saída desse voto de morte exatamente por via dessa condição que o analista vai ter ou não para abertura com relação à particularidade daquele sujeito, que no caso é praticamente nenhuma. E não só é praticamente nenhuma, quanto também o sujeito o convoca para os dois participarem de um laço aonde a distinção vai se manter verdadeiramente fora de circuito. Mas ele mostra, e que é verdade, que existe possibilidade para que isso aconteça. Não vamos fazer grandes exercícios vamos dizer assim, de muita expectativa, porque são avanços muito reduzidos que se conseguem nesses casos, mas se consegue. Bem, por que eu chamo atenção para isso e chamo atenção para um aspecto desse texto? Porque além dessa incidência clínica que o autor nos mostra ter a necessidade de encontrar do lado do analista não mais uma condição de confrontar o voto de morte, mas aceitar o voto de morte na transferência. E ele coloca uma coisa muito interessante, que é pouco falada, só pelos analistas mais clássicos que se detiveram nesses detalhes. Ele vai mostrar, por exemplo, como é que para determinados sintomas dos analistas esse exercício coloca mais dificuldade. Então ele vai falar da importância da análise dos analistas para lidar com isso, mas sem que isso constitua uma garantia. Que vocês sabem que análise não constitui garantia para ninguém. Por outro lado, tem uma passagem que eu gostaria de deixar indicado para desenvolver num outro momento, que ele mostra a relação entre esse esforço para enlouquecer o outro na esquizofrenia com as técnicas de lavagem cerebral. Ele vai falar de um livro de lavagem cerebral onde ele reconhece uma similaridade. Isso também me fez lembrar um problema que havia no terrorista Unabomber, com quem eu me correspondi para escrever um texto já faz muitos anos, que um dos traumas que ele reportava tinha a ver com alguns testes psicológicos que depois foram proibidos nos Estados Unidos porque eram considerados técnicas de invasão da mente. Tinha uma época nos Estados Unidos onde era muito comum se testarem, fazer experimentos de testes psicológicos a partir de voluntários. E
O Nabomber se candidatou para um desses testes e alguns autores consideram que tenha sido o período mais extenso que ele passou como voluntário para esses testes, a motivação dele para a explosão dos centros de ciência. Bem, isso é muito extenso, porque isso coloca uma íntima relação entre essa condição de invasão do sujeito e laço social, como eu falava antes, de anulação das particularidades através de um discurso que participa diretamente dessa condição de invasão, de determinação, de sujeição. Mas nós temos aí um outro fator também que nos interessa bastante, porque em se tratando da questão do laço social, nós temos na modernidade um fenômeno novo, que não é apenas o sujeito ser invadido, como essas técnicas que eu mencionei antes, de lavagem cerebral, praticamente dissolvendo a condição mental dele. E tampouco nós temos somente o exercício da particularidade. Mas nós temos na modernidade um outro fenômeno, que é a vítima. A vítima se situa nesse ponto onde o sujeito ele conquista na atualidade uma certa distinção por se manter cativo desse lugar e ali de dentro procurar um reconhecimento, sem abrir mão dessa condição de ser vitimado. Eu sugiro que vocês leiam um livro muito polêmico, mas muito bom em torno disso, que se chama Crítica da Vítima. O autor se chama Daniele, autor, é um italiano, Giglione. Foi lançado em português, acho que no ano passado, se eu não me engano. E eu digo que é um livro polêmico porque a primeira frase desse livro, o autor diz: a vítima é o herói do nosso tempo. É uma frase para criar estrondo. Principalmente quando nós temos o problema da vítima a partir do Holocausto. Mas ele faz questão, por outro lado, de lembrar que verdadeiramente as vítimas, em particular do Holocausto, aqueles que foram vitimados, eles não fazem questão de ser reconhecidos a partir dessa experiência. Por isso, o silêncio permanece como uma condição de vida para muitos. Eu penso que ele tem razão, mas não por inteiro, porque também existem sujeitos que fizeram da sua vida, a partir da condição de vítima, uma forma de fazer uma indignação em relação a tudo que evoque o Holocausto, mas que ao mesmo tempo também não se identificaram com esse lugar. Eu digo, o livro é polêmico, o livro trouxe muitas discussões e ainda produz muitas discussões, principalmente para o conjunto de vítimas que nós temos expostos no nosso tempo, né? Sejam vítimas da discriminação sexual, sejam vítimas de situações políticas. Notem que a questão que está em jogo nesse livro não é negar o caráter vitimário. A questão que está em jogo nesse livro é não promover a identificação com esse lugar em que o sujeito é colocado pelo outro.
e que o nosso momento histórico promoveu isso. O sujeito é colocado nesse lugar, ele sofre desse lugar, ele perdeu as suas condições a partir desse lugar e ele quer reconhecimento e ressarcimento de si mesmo se mantendo nesse lugar. É uma questão instigante que eu vou poder me estender num outro momento depois que vocês avançarem na leitura desse livro. Como último ponto, eu queria trazer, já que hoje eu estou me detendo mais em compartilhar com vocês essa concepção de voz na psicanálise, as consequências clínicas, políticas disso, né? E considerando que a voz na psicanálise não se confunde com essa condição sonorizável, mas que, ao mesmo tempo, ela tem, vamos dizer assim, um lugar decisivo na prática psicanalítica. Por quê? Uma autora que escreveu um livro muito rigoroso sobre essa questão, no sentido de que ela faz um levantamento exaustivo sobre a noção de voz no Lacan, se chama A Música de A Língua, editorial Grama, com 2 M's, se chama Ruth Gorenberg. Ela afirma que os efeitos da análise incidem na relação do sujeito ao objeto voz. Os efeitos da análise incidem na relação do sujeito ao objeto voz, ou seja, os efeitos da análise implicam o sujeito tanto num compromisso de significação diferenciada sobre a própria história, quanto de um esvaziamento do lugar que ele se mantém cativo, no qual ele é esperado de se manter. Então isso é, ao mesmo tempo, o que a análise promove. Mas isso coloca uma questão também, é o que coloca os primeiros elementos para responder uma questão que foi deixada pelo Lacan no último capítulo do Seminário 11. Se chama Em Ti Mais do que Tu. Lá ele se pergunta qual é o destino da pulsão depois do final da análise. Entendam que o destino da pulsão podem tornar sinônimos, para a gente começar a abordar isso, como o destino da demanda. Como é que o sujeito lida com a demanda? Como é que ele lida com isso que ele dirige ao outro, procurando ser satisfeito pelo outro? Ele continua acreditando que existe um outro completo que vai dar o objeto do qual ele sente necessidade para se realizar? Ou a análise vai lhe permitir avançar no sentido de esvaziamento desse outro? E se a análise avança nesse sentido, o que seria a relação do sujeito com a demanda? A única pessoa que eu conheço que se aventurou não é nem a responder, é de deixar traços sobre isso. Para responder a isso foi Alain de Dieval, onde ele diz que essa questão deixada pelo Lacan se encontra, a saída dela se encontra pelo objeto voz, ou seja, se encontra numa condição de esvaziamento do outro de forma a poder conquistar particularidade na significação, tanto quanto nos meios de gozo. Mas isso só é possível em função do que
ele vai alinhar uma prática da reinvenção. O que seria a reinvenção? Entendam que quando Lacan coloca isso como uma questão para os analistas, que todos eles estariam concernidos a reinventar a psicanálise, não é criar uma nova roda, nem escrever uma nova interpretação dos sonhos. Não. A reinvenção tem a ver com contar a própria história de um outro lugar diferente daquela em que o sujeito foi contado. Nisso, os referenciais dos quais você se vale para falar de si mesmo não são mais os mesmos. Teve que haver o quê? Teve que haver perda, teve que haver luto. E uma das condições que nós sabemos para haver abalo no fantasma é exatamente um luto do objeto. O luto do objeto que o sujeito supunha possível de ser encontrado. Mas eu não faço apenas luto de um objeto no sentido de que eu afirmo, por exemplo, eu não espero mais de nada dessa pessoa, porque isso não é reinvenção, isso é decepção. Quando a gente fala em reinvenção no sentido analítico, a gente fala se contar de outro lugar. Se contar de outro lugar significa, não é deixar de reconhecer pai e mãe, nada disso. Mas é o que está em jogo no título de um dos grandes livros de psicanálise que se chama Abandonarás teu pai e tua mãe. É uma retomada desse analista, dessa passagem bíblica. E esse abandonarás teu pai e tua mãe significa praticamente que você continua hoje reconhecendo, mas o lugar de determinação deles se modifica. Se modifica porque as escolhas que você, sem saber, dava sustentação na sua vida para o desejo deles, na verdade para sustentar o desejo deles, você se separa. Não por acaso, na análise se dão separações. Por quê? Porque tem escolhas que foram feitas para sustentar o desejo de um outro e não do sujeito. As separações podem acontecer no sentido de queda do objeto, quanto mudança do lugar desse objeto na economia psíquica do sujeito, sem implicar necessariamente a separação, como nós tratamos de forma mais socialmente falada. Então, nós temos aí alguns termos que eu estava procurando avançar hoje e que eu vou procurar, antes de abrir as perguntas para vocês, mostrar. A menina não veio hoje que me colocou essa questão. Que foi uma questão onde ela me perguntava sobre essa condição da voz da mulher, e eu falei para ela que, enfim, essa questão da voz da mulher ela não deve ser, na psicanálise, identificada apenas pelo gênero. Mas a voz da mulher, no sentido da voz que vem pela posição feminina, se encontra indicada por via dessa condição da acentuação que a diva na ópera conquista. Porque o que a diva na ópera faz? Ela acentua, ela estende uma condição vocálica apoiada na vogal, onde ela praticamente promete, daí o encantamento que ela promove para os admiradores da ópera, onde ela praticamente promete a possibilidade de se libertar do limite das consoantes.
ou seja, de sair da discursividade comum onde a relação entre consoante e vogal está presente. Então, essa extensão na vogal a partir do canto, de maneira bem sucinta, evoca essa suspensão da relação ao falo, essa suspensão da relação ao limite que está colocado na posição masculina e, consequentemente, na relação com aquilo que no nível da fala presentifica a relação vogal-consoante. Mas isso, dependendo da idade, quando a mãe, por exemplo, vocês sabem que a mãe não é necessariamente uma mulher. Aliás, ela, quando é mãe, ela não é mulher. São dois gozos diferentes. Por quê? Porque ela é aquela que eu me referia no início. Ela quer o outro, que é o bebê para satisfazê-la. Não tem coisa mais emblemática disso do que eu vou arrancar um pedacinho dessa perna, vou arrancar um pedacinho desse braço. Mas quando a mãe ela passa muito abruptamente para o gozo feminino, para a posição feminina, onde ela estende, onde ela não está mais nessa relação de captura, ela pode promover realmente efeitos de abalo e que, dependendo isso através do canto, que é um exemplo que eu vou mostrar, ela pode verdadeiramente provocar efeitos de comoção, que podem ser efeitos de comoção extremamente benéficos, como é o caso dessa mãe, que eu vou mostrar o filminho para vocês, sustente a importância da mãe se mostrar como mulher. Vamos para o segundo. Esse primeiro que eu estou pedindo para ele colocar tem a ver com essa condição de encantamento da fala pela música, expressa pelo canto nesse exemplo, de uma avó. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me. The way that people come and go through temporary lives, my chance might come and I might never know. I used to say no promises, let's keep it simple, but freedom only helps me say goodbye. It took a while for me to learn nothing comes for free. The price I paid was high enough for me. And I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I ask perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I ask perfection of a quite imperfect world, and fool enough to think that's what I'll find. Yes, it was so cute. Doug, the whole time that I was singing, he was like, singing with. It was the cutest thing in the world. Mommy's gonna sing you a song. You want Mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay?
I don't want you to come round here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you say it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you, when the one you love's in love with someone else. Don't you know it's torture? I mean, it's a living hell. No matter how I try to convince myself, this time I won't lose control. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, yeah, honey? Big tears. You crying? Oh, you crying, monkey. Okay, mommy's done. You okay? It's just a song. It's just a song, honey. Notaram que eu estava falando da mãe que parte para a posição feminina, a criança fica estarrecida. Pois bem, questões que vocês gostariam de apresentar, dúvidas? Eu tenho uma coisa para perguntar. Eu estudei sobre fala plena e fala vazia. Aí, quando o senhor foi falando, eu não sei, fiquei querendo perguntar para o senhor se existe essa voz plena e essa voz vazia, se pode fazer essa associação. Não sei, foi o que me passou. Não sei se pode, se nem pode fazer essa associação. Não sei. Essa aproximação, ela não é... Ela deve ser evitada porque a voz não é a palavra. A voz é o que dá sustentação à palavra. Você falou, toca o corpo, né? Aquela seria anterior, a voz seria anterior à fala, pode falar isso? Pode falar isso, que a voz é anterior à fala. A voz que vem pela fala da mãe... Que é interna, né? Ela dá sustentação às palavras de uma forma mais ou menos musicalizada. Por isso que se fala sonata materna. Essa voz é a música. É a maneira de sustentar as palavras. Então, essa maneira de sustentar as palavras, que tem a ver com maior ou menor abertura, vai promover a possibilidade de haver fala plena, que é quando você tem presença do sujeito, inclusão de particularidades, formas do que nós chamamos de dizer, são colocações inéditas no discurso, ou nós vamos ter uma fala vazia, que é a fala que reúne o conjunto dos enunciados, que é comum a todos. Que eles falam que é o blá blá blá, né? Então, por isso que deve se evitar, porque não há essa superposição. Se Eu houvesse... esbarrei, quando o senhor foi falando, eu esbarrei nisso, aí eu fiquei pensando em fala plena, fala vazia, mas... Não, foi bom você ter perguntado, porque permite uma distinção que eu sempre volto, mas hoje eu não tinha retornado, né? Que é a diferença entre voz e palavra. Por isso que eu sempre privilegiei a história da criação através da história judaica, porque exatamente no natural que está em jogo é o sopro de Deus.
e não o verbo se fez carne, como é na Bíblia, onde a dimensão da voz e da palavra se confundem. Foi o que aconteceu aqui. Então, o sopro de Deus passa por cima da água. Então, tem essa referência do sopro, que isso é a voz, que depois vai se tornar a palavra de Deus, que vão vir nas tábuas da lei. Bom, eu achei interessante o exemplo que você trouxe, o fragmento clínico da paciente esquizofrênica que ia ter seu consultório com a mãe, né? Você estava falando de uma coisa do fechamento e dessa relação que não nos permite uma certa separação mínima nem para subir as escadas, né? Assim, a gente pode quebrar a perna na escada, mas a gente vai juntos, assim. E ao mesmo tempo... Sentaram na mesma cadeira. As duas. Eu tinha uma poltrona, as duas sentaram juntas. Eu ofereci uma cadeira, mas não, a gente senta junto. E aí eu percebo que a pior coisa a se fazer nesses casos, pelo menos foi que eu já vivi na experiência, é tentar uma separação forçada, né? Você logamente é demitido do processo. Assim. Mas ao mesmo tempo fiquei pensando como é interessante isso que elas trazem para o seu consultório, que mesmo que tenha um fechamento, o efeito disso no laço é de uma certa abertura, né? Porque remexe o acordo comum do consultório, que é de certa forma todo mundo respeitar o horário, ninguém mexer na sanduicheira. Então tem um fechamento de um lado, mas de outro lado tem alguma coisa que traz para o laço de uma esquisitice, né? E aí você foi falando do luto, que o processo de análise, o luto é como se fosse uma coisa incondicional desse processo. Eu fico me perguntando que perda de objeto é possível para a psicose no fim de análise, assim, já que tem um limite aí em jogo, né, assim, em termos de separação. Posso te responder através desse caso mesmo. A mãe dessa paciente disse que ela, mãe, só ia ter vida sexual depois que a filha tivesse curado. Isso foi falado pela paciente durante muitos anos. Até que um dia ela chegou para mim e falou: eu preciso falar uma coisa com o senhor. Eu estou achando que minha mãe está doente. Porque ela disse para mim que só vai ter vida sexual quando eu ficar boa. O senhor acredita que ela falou isso para mim? Aí tivemos um avanço. Sim, sim. O senhor, o que acha disso? Eu estou inteiramente de acordo com você. Isso é uma loucura da sua mãe. Mas isso fica entre nós. Não precisa a mãe saber para isso ter eficácia. Já estava funcionando. E a mãe falou isso na minha frente há muitos anos antes. Eu fiz uma promessa que eu só vou ter vida sexual e passiva como ela. Acabou. Só um parênteses. E se ela vazasse essa informação, o que o senhor faria no caso dele? Sim, pelo contato que eu tinha conquistado com a mãe, eu reafirmaria. Realmente foi uma impropriedade o que a senhora disse. Claro. Mas porque eu já tinha um certo lugar na relação com ela. Tanto é que, às vezes, quando eu precisava falar alguma coisa para ela, ela dizia para mim: só o senhor que eu aceito que fale assim comigo. Porque o psiquiatra foi falar uma verdade para ela e ela foi embora. Mas
Mas aí é toda uma conquista de relação. É porque esse vazamento, em um momento, em um tempo ou outro, né, ele se torna um invasor, né, dessa relação e aí pronto, acabou. É porque é delicado assim quando, por exemplo, eu já tive casos que eu atendi a criança, mas gera uma desconfiança dos pais. Então, como lidar com essa desconfiança dos pais, mas que lugar é da criança, entendeu? É bem complicado. Isso daí, atender a criança no caso. Aqui eu estou trazendo um exemplo extremo para poder estender o que eu falei a título desse artigo, esse texto. Eu espero que vocês possam ler, principalmente nessa extensão tão fina que esse autor destacou, a relação com o laço social. Realmente. Ele fala de um livro em inglês que se chama O Rapto da Mente. Esse daí só tem em inglês, não tem. Não, esse não tem em português. E você, Bárbara, o que achou do que eu falei sobre a condição da vítima? Achei polêmico. Por isso que eu estou perguntando para você. O fato é que existem vítimas de fato, né? O problema é que quando se impregna nisso, não tem muita saída, né? Eu vou atrás desse livro aí. Sim, porque existe um problema para a vítima nos nossos dias, que é a promessa do direito de restituir aquilo do que o sujeito foi privado através de um benefício econômico. Veja, não está em questão não dar o benefício econômico. Mas isso torna o sujeito ainda mais cativo nesse lugar. Por isso que existem vitimados que não aceitam a indenização. Isso existe. Existe gente que não aceita ressarcimento nem indenização, que não considera possível de ser contabilizado, e que ela mesma vai se haver com isso. Você tem notícia, Thaís, se houve ressarcimento econômico para as vítimas do nazismo? Não, tem sido falado hoje em dia de se devolver obras de arte, de se devolver esse tipo de coisa. Em dinheiro existe tentativas nesse sentido. Alguns países devolvem de uma outra forma. Por exemplo, a Alemanha devolve de muitas outras formas. Muitos monumentos pelo país inteiro. Agora, existem famílias que reivindicam, muitas famílias. Porque a minha família mesmo, meus familiares voltaram para casa e não tinha casa, estava ocupado por outras pessoas e foram mortos depois da guerra. Mas é uma questão difícil de abordar hoje em dia, principalmente porque existe praticamente uma censura, né? É como se houvesse uma connaturalidade entre a condição de vítima e a condição de ressarcimento. Isso tem a ver com o avanço do direito, que avança no decorrer dos tempos, trazendo seus benefícios e as suas mazelas. Essa é uma delas. O senhor acha que a função de indenização seria uma confirmação da vitimização? Ah, sim, porque ninguém recebe indenização, ninguém bate na porta de ninguém para indenizar, né? Você tem que ir lá pedir. Para você ir lá pedir, você tem que provar que você foi vitimado. E que você não só foi vitimado, que você tem provas disso, quanto você acha que você tem direito a isso.
Eu digo que quando o autor abre o livro afirmando que a vítima é o herói do nosso tempo, é uma posição polêmica, porque existem vitimizações que abalam de tal forma as pessoas envolvidas que realmente as deixam incapacitadas. Então, seja incapacitado para reconstruir a vida, seja incapacitado do seu corpo próprio, a sua condição psíquica. Mas não é nesse nível de diferenciação que existe a avaliação do ressarcimento econômico. Se você prova que você foi vítima de uma determinada situação, então você tem direito a ser ressarcido, segundo aquilo que foi estabelecido pela lei do país. Não está em jogo se você se tornou paraplégico, se você perdeu sua casa. E essa é uma condição que eu penso que só a partir de um outro tipo de orientação que não passa por essa cultura do direito, né, pode permitir situar esses elementos de referência. Eu espero que vocês possam avançar nessa bibliografia que eu dei. Hoje eu procurei deixar mais estabelecidos os pontos de conexão, para que no próximo encontro a gente tenha a condição de fazer outros desdobramentos e elaborações.